Olá, hoje vamos explorar um campo fascinante de inteligência artificial, chamado de raciocínio de algoritmo neural, que combina a flexibilidade das redes neurais com a precisão dos algoritmos clássicos. Esse raciocínio de algoritmo neural é uma área emergente da inteligência artificial que busca combinar a capacidade de aprendizado de redes neurais com a precisão e eficiência dos algoritmos clássicos. O objetivo é criar modelos que possam entender e executar processos algorítmicos de maneira eficiente e adaptativa, permitindo assim, né, uma resolução de problemas complexos em diversas áreas de aplicação. Nessa apresentação, a gente vai explorar os seguintes tópicos. Vai ser falado o objetivo da área da pesquisa, onde vamos discutir os principais objetivos que orientam a investigação na área de raciocínio algorítmico, o problema, onde abordaremos o problema central que esta área busca solucionar, destacando a sua relevância e os desafios envolvidos. Tem a parte da justificativa, onde vai ser explicada a importância do estudo e aplicação desse raciocínio de algorítmico, bem como os benefícios que ele pode trazer para diversas áreas. E aplicações, onde veremos exemplos práticos de como o raciocínio algorítmico é aplicado em diversos setores, demonstrando sua utilidade e impacto. E, por fim, a arquitetura de redes neurais comumente utilizada, onde vai ser exploradas as arquiteturas de redes neurais mais comuns, detalhando, detalhando como elas são estruturadas e aplicadas para resolver problemas complexos. No terceiro tópico, onde falamos do aprimoramento da eficiência computacional, que é um dos objetivos, a NAR ela busca desenvolver modelos que não só imitem algoritmos tradicionais, mas que também possam superar limitações de eficiência e escalabilidade, utilizando as capacidades de paralelismo e generalização de redes neurais para lidar com um grande volume de dados e problemas complexos. O quarto objetivo é a aplicação em problemas do mundo real. Outro objetivo importante é aplicar os princípios de NAR a problemas práticos em diversas áreas, como planejamento, otimização, ciências de dados e bioinformática. A capacidade de desenvolver e resolver problemas complexos de forma eficiente tem um potencial transformado em setores como saúde, transporte e finanças. Falando um pouco aqui do problema, eu separei em quatro, que são as limitações dos algoritmos tradicionais, onde os algoritmos clássicos, apesar de ser eficientes em muitas áreas, são geralmente projetados para problemas específicos e carecem de flexibilidade. Eles não são adaptáveis a novas situações sem uma reprogramação significativa e muitas vezes são ineficazes em contextos onde os dados são ruidosos ou onde o problema é mal definido. O segundo problema seria o desafio no aprendizado de algoritmos. Ensinar redes neurais a imitar um algoritmo é uma tarefa desafiadora. Os algoritmos possuem uma estrutura lógica e rígida e seguem passos sequenciais específicos, enquanto as redes neurais funcionam de forma mais associativa e distribuída. Traduzir essa lógica para uma rede neural requer uma abordagem de modelagem e treinamento que ainda estão sendo desenvolvidas. O terceiro problema seria a complexidade computacional. A execução de algoritmos complexos em redes neurais podem ser computacionalmente intensivas. A necessidade de realizar cálculo complexo e manipular grande volume de dados de forma eficiente representa um desafio significativo, onde que encontrar um equilíbrio entre a precisão algorítmica e a eficiência computacional é um problema central nesse desenvolvimento. Outro problema seria a generalização e transferência de conhecimento. Esse problema é crítico, pois é um problema crítico é a capacidade dessas redes neurais de generalizar o conhecimento adquirido para novos problemas e contextos. Os algoritmos tradicionais são especializados e não se adaptam facilmente a novas tarefas. A NAR, ela busca desenvolver modelos que possam aprender a partir de um conjunto de algoritmos e aplicar esse conhecimento a problemas variados de forma eficaz. Na parte de justificativa, no potencial de transformação tecnológica, ela representa uma fronteira promissora na inteligência artificial, com o potencial de transformar a maneira como resolvemos problemas complexos ao combinar a flexibilidade de redes neurais com a precisão dos algoritmos. Essa área pode revolucionar a automação de processos e a análise de grandes volumes de dados. Na inovação em diversas áreas de aplicação, a capacidade de aplicar raciocínio algorítmico e a problemas no mundo real, ela vai abrir novas possibilidades em áreas como saúde, onde se pode melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Também pode ser entrado na parte de transporte, com otimização de rotas e gestão de tráfego, e finanças com análise preditiva de mercados e detecção de fraudes. No âmbito de avanços na inteligência artificial, o desenvolvimento das técnicas de NAR pode levar aos avanços significativos na inteligência artificial. Em geral, os modelos são capazes de compreender e executar algoritmos
que podem melhorar a capacidade de resolução de problemas e a eficiência dos sistemas de IA, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias mais inteligentes e adaptativas. No quarto, seria o desafio da pesquisa inspiradores. O NAR, ele representa um campo de pesquisa desafiador e inspirador, que requer a solução de problemas complexos de aprendizado de máquina e a integração de conhecimentos de diferentes áreas, como ciência da computação, matemática e neurociência. Isso oferece oportunidade para a inovação e o avanço do conhecimento em diversas disciplinas. Explicamos algumas características sobre o NAR, Neural Algorithmic Reasoning, e aqui estão algumas aplicações que, inclusive, estão bastante no imaginário popular. Normalmente são problemas que requerem uma solução eficiente, aliada à capacidade de generalização advinda das redes neurais. A linguagem natural nada mais é do que o idioma falado entre humanos, a capacidade de comunicação, as regras inventadas para prover essa comunicação entre humanos. E ela faz bastante parte do imaginário popular, já que desde sempre em ficção científica e etc., são vistos robôs assim, né, mais humanizados e mais presentes na vida, na capacidade humana mesmo, sentimental e na capacidade lúdica da natureza humana. A Sofia ela é um grande exemplo disso, não só pelos trejeitos dela, mas também pela capacidade de produzir essa linguagem natural, que envolve, inclusive a linguagem natural envolve, né, a partir de regras, mas também alguma generalização advinda da parte de sentidos e da capacidade de variação de uma única frase, da forma que uma mesma frase pode significar várias coisas, assim como uma única palavra trocada de lugar já traz mais milhões de significados possíveis. Em diagnósticos médicos também faz bastante parte do imaginário popular, já que, por exemplo, em 2020 tivemos algumas notícias como essa correndo pelo país inteiro e ao longo do mundo inteiro, na verdade, com a ascensão de algumas tecnologias, por exemplo, de algumas versões anteriores do ChatGPT e algumas coisas assim, do Wall-E também, né? Justamente para resolver algumas questões de diagnóstico médico, para encontrar, inclusive aqui estão os links, para encontrar alguns diagnósticos, conseguir, né, afirmar diagnósticos de Covid-19, que poderia ajudar bastante no meio médico durante a pandemia. E, além do mais, algumas das arquiteturas de redes neurais mais utilizadas comumente na comunidade científica são o feed-forward de camadas simples, feed-forward de camadas múltiplas, o modelo de recorrente ou realimentada, né, significam a mesma coisa, e de estrutura reticulada. A feed-forward de camada simples é uma camada de entrada diretamente associada a um ou mais neurônios que vão gerar a resposta de saída. No fluxo, os dados seguem sempre em direção à camada de saída e são empregados em problemas de classificação de padrões e filtragem. Na arquitetura feed-forward de camadas múltiplas, tem uma constituição de uma ou mais camadas escondidas de neurônios intermediárias, em que são empregadas em problemas de aproximação de funções, classificação de padrões, identificação de sistemas, otimização, robótica e controle de processos. No tipo de arquitetura recorrente ou realimentada, as saídas são realimentadas como sinais de entrada para outros neurônios. Elas são empregadas para o processamento de sistemas variantes em previsões de série temporais, otimização, identificação de sistemas e controle de processos. E a arquitetura de estrutura reticulada tem uma disposição espacial de neurônios com o propósito da extração de características do sistema. Então, a localização espacial é direcionada
para ajuste de pesos e limiares. São empregadas em problemas de agrupamento, reconhecimento de padrões, otimização de sistemas e outros. Olá, meu nome é Pedro Miguel, eu faço parte do grupo da Luísa e do Logan. Eu vou falar sobre o Segment Detection. E ele é baseado em quê? Tipo, como que ele funciona? Ele é baseado em segmentos. O que é um segmento? Um segmento de reta não é nada mais do que dois pontos que se conectam. Então, tipo, vamos dizer assim, nesse exemplo, aqui tem o ponto R e vamos dizer aqui que tem um ponto O aqui embaixo, que eu cortei a imagem, desculpe. Então, aqui tem o ponto O. Então, esses conectando é um segmento, é o segmento OR. É simples, só isso. Ah, mas como é que faz interseção? Para que serve a interseção? Tipo, o que é interseção? A interseção não é nada mais quando as retas se cruzam, quando dois segmentos se cruzam. E quando eles se cruzam, acontece um ponto de interseção, como está mostrando aqui embaixo. Tipo, ó, o ponto de interseção entre o L1 e o L2. Então, criou um ponto de interseção exatamente onde eles se cruzam. E alguns exemplos que eu posso usar isso, algumas áreas que utilizam isso, é a área de computação gráfica, sistemas de informação, geográfica, robótica e games. Eu tenho alguns exemplos anotados aqui, eu não vou aprofundar muito, mas só para você entender. A computação gráfica ele usa muito em clipping de linhas, detecção de inserção de modelagem de objetos, o sistema de informação geográfica usa em mapeamento de análise de rede, que é tipo rodovias para ver se elas vão cruzar, mapeamento de ferrovias para ver se vai cruzar, para calcular tudo isso, o sistema de esgoto. A robótica usa planejamento de trajetória e simulação de movimento. Então, tipo, se o robô vai colidir, alguma coisa assim. E simulação de jogos, games aí, como está escrito, tem a detecção de colisões e inteligência artificial, como é os exemplos que eu estou mostrando nas imagens. Que aqui ele tem 5 segmentos e esse segmento está criando um ponto de colisão, um ponto de interseção desse carrinho aqui. O carrinho aqui provavelmente tem um ponto de colisão que deve ser segmentos. A rua aqui deve ser um segmento também. Então tá criando colisão, como tá mostrando a imagem aqui, ó. O carrinho tem um segmento do C até o D e o A e o B tá criando esse ponto aqui, ó, fazendo negócio. Então ele tá aqui, ó, vendo se vai bater na parede, vendo qual tá o caminho da rua, tipo, vendo o tamanho com esse tal ponto. Mas agora eu vou explicar como é que faz isso. Então, tipo, para determinar se dois segmentos se interceptam, é meio que fácil pra gente, que a gente só olha aqui, ó, pá, tá se interceptando. Mas se a gente. Mas o computador não consegue ver isso, então a gente tem que fazer uns cálculos. Então, tipo, a gente vai pegar um segmento e um ponto de outro segmento. Como assim? A gente vai pegar o segmento AB e vai pegar o ponto só o C. Não vai pegar só o D, vai pegar só o ponto C. Ah, mas por que a gente faz isso? A gente vai fazer isso com todos os pontos. Então a gente vai fazer do segmento AB para o ponto C, depois para o ponto D, depois o segmento CD para o ponto A e para o ponto B. Para a gente entender, para saber qual a posição deles. Como assim a posição? Então, a gente vai fazer esses cálculos para saber se o ponto C ele é colinear, se está no sentido horário ou no sentido anti-horário ao segmento AB. E isso vai mostrar para a gente esse negócio. Então, tipo, se o ponto C é anti-horário e o ponto B horário, eles têm uma interseção, eles se cruzam. E se ele é colinear, tem um exemplo mais pra frente que eu irei mostrar. Então, vamos pegar e vamos fazer a formulazinha. A gente vai pegar o P0, P1 e P2. O que é isso? O P0 a gente vai falar que é o A, o P1, o B e o P2, o C. É o negócio. O P0 e P1 é apenas o segmento e o P2 é esse valor que a gente vai pegar separado, utilizando essa fórmula. Então, vamos pegar essa fórmula e preencher os valores dela. Preenchemos os valores dela com o P0, o P1 e o P2. Então ficou essa fórmula bonitinha, dando resultado. Então vai dar 2 vezes menos 2 menos 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2 menos menos 2. Então é praticamente menos 2 menos 2. Então vai dar, praticamente como se fosse positivo, vai dar 2 menos 2, que vai dar menos 2. E já que o resultado foi negativo, significa que em relação ao segmento AB, ele está em sentido anti-horário. Isso nos diz que ele está à esquerda. Então, se o B estiver em sentido horário, ele está à direita. Então, já tem um cruzamento ali. E caso o valor fosse positivo, ele estaria em sentido horário. E se fosse zero? Se fosse zero, ele seria colinear. Colinear, eu tenho um exemplo aqui para frente, mas vamos aqui para explicar cada parte, que foi exatamente o que aconteceu. O ponto C é anti-horário, o D horário, o A horário e o B é anti-horário. Esses são os resultados dos negócios. Eu não vou fazer passo a passo, porque eu não tenho muito tempo. Mas agora o computador sabe que eles têm um cruzamento, uma intersection. E agora eu vou mostrar o algoritmo passo a passo. Nesse ponto, eu simplesmente criei a classe
ponto, porque é mais fácil, porque aí cada classe tem o seu x e o y, como eu estou mostrando aqui, e você tem os valores que a gente acabou de ver. Eu vou provar para o computador que é verdade. Então agora a gente vai pegar e vai entrar na resolução, que vai pegar e vai fazer orientação. Mas o que é esse orientation? É literalmente o que a gente acabou de fazer para saber se ele está à esquerda ou à direita ou ele é colinear. Aí aqui vai fazendo os valores com cada um deles e vai retornar o valor, armazenando dentro do OI, O2, O3, O4. E vai pegar e vai fazer a confirmação se tem um negativo e um positivo. Porque para ele ser, o, o C e o D tem que estar um positivo e um negativo e a mesma coisa com A. Se todos atingirem essa regra exatamente o que aconteceu, os dois estão menos 2 e os dois estão 6, já vai retornar true aqui direto. E agora tem uns casos especiais para saber se é colinear ou não. Porque imagina comigo, se um desses atinge a resposta e esse não. Então vamos dizer assim, esse aqui, o O3 é positivo e o O4 também é positivo. Então ele não vai entrar em nenhum desses e vai retornar falso, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ok, esse é o nosso caso, que realmente retornou true ou não. Retornou true. E esse aqui é o caso que eu falei, como se tivesse dois positivos. Então o A e o B eram positivos e o C e o D poderiam ser negativos, tá um do lado do outro, e que iria o que acontecer, porque se fizesse a conta, o D ia dar o D ia dar positivo e o C ia dar negativo, mas esses dois iam dar positivo, negativo, porque estão à esquerda, desculpa. Daria negativo. Então eles iam dar negócio, então ia dar falso do mesmo jeito. Agora esse one second é para ver se o ponto é colinear. Lembra que eu falei do colinear agora? Agora é o exemplo que eu vou dar. Ele está pegando simplesmente os pontos, fazendo as contas, pegando o máximo, o mínimo do PJ, que seria o P1. Então, nesse caso, não tem porque a gente não deu nenhum resultado em zero, porque ele só entra nessa função aqui, ó, se tiver zero, e vai retornar true se ele for colinear e falso não, que é esse caso. Então esse caso aqui é se fosse você tivesse exatamente no segmento, tivesse dentro do segmento, ele não teria um cruzamento de segmento com segmento, seria um ponto dentro do segmento, que é colinear, então retorna verdadeiro. E nesse caso aqui, eles não estão nem perto um do outro, então nem tem o cruzamento, não tem nem nada, então é o caso que retornaria falso. Aí aqui só para provar, eu peguei, mandei imprimir no println o resultado e retornou true, porque o nosso resultado realmente que é um positivo e o outro negativo, então já foi direto naquele primeiro argumento. Aí as referências que eu usei foi do artigo do Gilberto Ribeiro Queiroz, foi também o livro do Corme, do 2012, terceira edição, e o vídeo que eu peguei a base daqueles exemplos do carrinho de games. Espero que você tenha gostado. Olá a todos. Hoje eu vou apresentar o algoritmo RapSort. Esse algoritmo é uma técnica que é eficiente no quesito de ordenação baseada na estrutura de dados heap. Essa apresentação ela foi detalhada e baseada no livro de introdução de algoritmo de Thomas, tá? E os seus colaboradores. Falando aqui sobre o problema de heap sort, o que ele resolve é a questão de ordenar uma sequência de elementos em A, conforme demonstrado o exemplo, em ordem crescente. A ordenação é uma operação fundamental em ciência da computação, sistema de informação e afins, e ela é essencial para otimizar a busca e a organização de dados. Sem uma ordenação eficiente, operações subsequentes podem ser muito mais lentas e ineficientes. Falando um pouco da estrutura de dados, de aplicações, na real, algumas aplicações práticas do Heapsort incluem a ordenação de listas grandes em sistemas onde a memória é limitada. Além disso, é útil em situações que necessitam de uma estrutura de dados eficiente para operações de inserção e remoção, como em fila de prioridades. Por exemplo, em sistema de gerenciamento de tarefas, onde as tarefas com maior prioridade devem ser processadas primeiro. Falando um pouco da estrutura de dados de heap, ela é fundamental nessa parte do heap sort. Um heap é uma árvore binária completa onde cada nó é maior que seus filhos. No caso de um max heap, a prioridade do heap garante que um max heap nó no, para que qualquer nó, o valor desse é maior ou igual aos valores de seus filhos. Isso nos permite sempre acessar o maior elemento rapidamente.
O heap sort ele consiste em duas etapas principais para a resolução de problemas. Por exemplo, construir um max heap e ordenar o array. Primeiro, a gente vai transformar esse array não ordenado em um max heap. Isso é feito para garantir que o maior elemento esteja no início do array. Depois, repetidamente, extraímos o maior elemento do heap e o colocamos na posição correta no array, reduzindo o tamanho do heap em cada uma extração. Nessa parte 2 é demonstrado aqui como é feito, né? Então, para construir o heap, a gente começa aplicando a operação heapify. A partir do último nó, não folha até a raiz da árvore. Esse heapify é o processo que ajusta a posição de um nó para manter a propriedade do heap. Vamos ver esse código aqui da função maxHeapIf. Essa função ela está verificando os filhos esquerdo e direito de um nó e a troca do nó com o maior valor para manter a propriedade do maxHeap. Nessa parte 3, a gente começa com a aplicação do heapify e a partir do último nó não folha até a raiz da árvore. O heapify é o processo que ajusta a posição de um nó para manter a propriedade heap. No código é demonstrado que essa função ela verifica após construir o max heap, o processo de ordenação é realizado repetidamente. Assim, extraímos o maior elemento, a raiz, e trocamos com o último elemento do heap, e reduzimos o tamanho do heap em 1. Depois, aplicamos o heapify ao novo subarray, reduzido. Dá para ver no código o heap sort, os filhos esquerdo e direito de um nó, e a troca o nó com o maior valor para manter a propriedade do max heap. Nesse caso, a gente construiu o maxheap primeiro e em seguida, repetidamente, trocamos a raiz com o último elemento e aplicamos o heapify. O heapsort tem uma complexidade, conforme demonstrado da seguinte maneira: a gente tem um pior caso, um melhor caso e o caso médio. Isso significa que ele é eficiente e consistente, conforme demonstrado aqui. Independente da configuração inicial dos dados, uma vantagem importante é que ele é um algoritmo in place, significando que ele requer espaço adicional mínimo além do array original. No entanto, uma desvantagem é que ele não é um algoritmo estável, ou seja, a ordem relativa dos elementos iguais não é garantida. A gente tem um exemplo prático que vai ser demonstrado no final, que é o seguinte: a gente vai considerar um array 4, 10, 3, 5, 1, o outro array 4, 10, 3, 5, 1 e o por último 4, 10, 3, 5, 1. A gente primeiro constrói o max heap, e a gente vai extrair 10 e colocamos no final do array. Aí vai ter o resultado, a gente vai aplicar o array novamente, obtendo, e repetimos o processo até que o array esteja ordenado. Isso vai ser mostrado aqui no final. Em resumo, o heapsort é um algoritmo eficiente e robusto, que ordena grandes conjuntos de dados. Ele utiliza uma estrutura de heap para garantir a ordenação em O log n log n, e conforme demonstrado. E é fácil de implementar. Embora não seja um algoritmo estável, suas vantagens em termos de eficiência, de espaço e tempo fazem dele uma ferramenta valiosa em diversas aplicações computacionais. Como foi dito no início, essa apresentação foi baseada no livro de Introdução dos Algoritmos de Thomas Cormen, e uma das referências mais que é uma das referências mais importantes em algoritmos de ciências da computação. Eu recomendo esse livro para um estudo mais aprofundado sobre o heapsort e outros algoritmos fundamentais. Falando do código aqui que eu disse, aqui está o código completo em Python para o heapsort. A função maxHeap, ela ajusta a estrutura do heap, e a função do heapsort constrói um maxHeap e a realização da ordenação. A gente vê o código, a execução do código, onde que ele vai ordenar o array 4, 10, 3, 5, 1, 4, 10, 3, 5, 1, 4, 10, 3, 5, 1. E a gente vê que ele é ordenado como 1, 3, 4, 5 e 10, tá? Dessa seguinte forma. Explicando o algoritmo de Dijkstra em grafos direcionados acíclicos. Dijkstra nada mais é do que um algoritmo que visa achar um caminho máximo ou mínimo entre dois pontos, entre dois vértices dentro de um grafo normal ponderado. A restrição de grafos direcionados acíclicos só é mais uma das restrições de Dijkstra
que as originais são que ele seja normal e que não tenham arestas de peso negativo, para caminhos mínimos, especificamente. A solução é que haja uma busca em largura a partir do vértice original, selecionando os caminhos, as arestas locais imediatamente próximas ao vértice analisado, selecionando a aresta de menor peso para o próximo vértice. Então, faça uma ordenação dos vértices arbitrariamente, em que o sucessor na lista de vértices é necessariamente o sucessor dentro do grafo acíclico. Então, por exemplo, na lista ordenada que eu faria nesse grafo que está como exemplo, eu faria A, depois B e depois C. Aqui não faz tanta diferença porque A aponta tanto para B quanto para C. Então, ambos são sucessores. Então, ficaria A, B, C, D, E, F, G e H. Então, seria feita uma busca em largura com cada aresta, selecionando a aresta de menor peso da origem para cada outro vértice. Então, seria de uma origem até todos os outros pontos, os outros vértices de um mesmo grafo, onde essas distâncias vão sendo atualizadas conforme a busca em largura é continuada. E esse processo de atualização é chamado de relaxamento. A aplicação desse algoritmo, como é em grafos acíclicos, direcionados acíclicos, ela pode ser aplicada em árvores, já que árvores são um tipo de grafos direcionados acíclicos. E dentro de árvores é um campo bastante extenso que pode ser usado, por exemplo, na árvore de dependências, que é usada em aplicações que possuem mais de um arquivo a serem instalados como dependência para que a aplicação seja executada devidamente, assim como outras soluções mais banais também, igual à solução original que levou Dijkstra, o criador do algoritmo, a desenvolver o algoritmo, que no caso era para levar ele de um ponto A a um ponto B dentro da própria cidade, e que é um algoritmo bem eficiente, já que o recorte para essa situação, na verdade, é bastante eficiente, já que é um problema constante em metrópoles e que deve ser analisado para transportes públicos, por exemplo, e minimiza o custo de redundâncias durante o transporte. O código utilizado para embasamento foi o disponibilizado em Geeks4Geeks, nesse link aqui de cima. Ele foi escrito em Python e essa é a parte principal do algoritmo, mas ele completo está nesse link, que aí tem toda a construção do grafo acíclico com a ponderação de arestas e vértices e criação de vértices. Foi uma apresentação para a matéria de projeto e análise de algoritmo. Somos o grupo composto por Logan, Luísa e Pedro. Apresentamos alguns conceitos de Neural Algorithmic Reasoning e alguns algoritmos também, algumas propriedades dos algoritmos de interseção de segmentos, aplicação de Dijkstra de menor e maior caminho em grafos direcionados acíclicos e o algoritmo de heap sort.